levantamento de quantitativo da alvenaria, ele corresponde à área de parede a ser construída. Óbvio, né? Então, a gente sempre vai precisar fazer comprimento vezes largura para entender qual que é a área de parede. Só que assim, essa área de parede, ela vai se repetir de acordo com a sequência de serviços que tem que ser executada, com diferentes tipos de insumo. Por exemplo, você vai ter na mesma área, na mesma metragem quadrada, a alvenaria, o chapisco, o emboço, o reboco e a pintura. Então, para todos esses serviços, com composições unitárias diferentes, você pode usar a mesma metragem quadrada de alvenaria. Então, são serviços diferentes executados na mesma área, tá? A forma mais simples de se calcular a área vai ser o comprimento vezes a altura, ou o perímetro vezes o pé direito, falando de uma forma mais formal, né? Como a gente tem que falar, na verdade, é todo o perímetro vezes o pé direito. No caso de aberturas de alvenaria, a gente tem que adotar critérios. O que seriam aberturas de alvenaria? Janela, porta, qualquer outra coisa, qualquer outra abertura, simplesmente, né? Por ser abertura que esteja naquela alvenaria. A gente tem a parede cheia, que é como paredes comuns, né? Que vão fechar um ambiente. E a gente já tem a parede com abertura, que é a parede onde vai alguma esquadria, tá? Aí a gente tem que o quê? Adotar critérios. A gente não mostrou ali na aula passada os critérios que a TCPO adota para alvenaria? É a mesma coisa, tá? E no caso de alvenaria, quando a área de abertura for inferior a 2 metros quadrados, você vai considerar que não existe vão. Simplesmente como não existisse. Então, você não vai descontar nada. Você vai fazer a área da parede com perímetro vezes o pé direito e fechou, tá? Mas como é que você vai descobrir isso se você fizer a área da abertura? Sempre tem que calcular a área de abertura para você fazer essa análise. Mas e se a área de abertura for maior, for acima de 2 metros quadrados? Bom, a área de abertura igual ou superior a 2 metros quadrados, a gente sempre desconta o excedente. Então, o que quer dizer? Você vai subtrair da área total o que exceder a 2 metros quadrados. Para você entender isso, repito, você tem que analisar vão a vão, não a somatória dos vãos, tá? Então, esse critério é adotado porque a gente considera que o tempo que a equipe leva para fazer o vão de alvenaria, então fazer escoramento do bloco, fazer verga, contra-verga, é o mesmo tempo que a equipe ia levar para fazer a parede sem o vão. Então, dá uma equalizada ali e assim a gente faz uma compensação de hora homem por material. Essa é a justificativa desse critério tão adotado. Mas como é que funciona isso na prática? Coloquei um exemplo aqui para a gente entender essa conta. Então, deixa eu ligar o meu apontador aqui. Numa parede de 5 metros por 2,60 de pé direito, então a gente tem lá 5 de comprimento, 2,60 de pé direito, com uma janela de 1,20 por 1. Então, a minha abertura, ela tá ali entre 1,20 por 1. Como é que a gente vai fazer essa conta? A minha área de alvenaria, ela vai ser 5 vezes 2,60, né? Não tem como a gente contestar isso, é uma metragem quadrada. Só que eu vou descontar o vão. Só que quanto ou não vou descontar, né? Essa é a questão. Então, você tem que analisar a parede a parede. Aqui, nesse caso, a janela é 1,20 por 1. Quanto dá 1,20 por 1? Dá 1,20. 1,20, 1 metro quadrado é 1,2 metro quadrado, tá? 1,2 metro quadrado é menor que 2 metros quadrados. Então, sendo a abertura inferior a 2 metros quadrados, eu não considero nada, tá? Eu não considero nada de desconto. Então, não tem desconto. Então, qual que é a área que eu vou considerar no orçamento? A área de alvenaria vai ser 13 metros quadrados, que é 5 vezes 2,60. E não vai descontar nada porque esta área de abertura é inferior a 2 metros quadrados. Beleza? E aqui,
Eu tenho a mesma parede de 5 por 2, só que agora a janela ela é 1,20 por 2. E aí? A minha área de alvenaria, 13 metros quadrados. Mas 1,20 por 2 dá 2,40. 2,40 é superior a 2 metros quadrados. Então, eu vou descontar o excedente a 2 metros quadrados. Então, desses 2,40, eu posso tirar 2 metros quadrados, vai me restar 0,40, que eu desconto dos 13 metros quadrados. Então, a área de alvenaria que vai para o orçamento é 12,60 metros quadrados. É dessa forma que a gente faz a conta. Bom, para alvenaria é isso. É difícil? Não, não é difícil. Afinal, a nossa conta aí sempre vai ser uma multiplicação simples com subtração ou com adição. Isso não é complicado matematicamente. É complicado, na verdade, você fazer a análise de um projeto por inteiro, analisando parede a parede, de acordo com cada uma das esquadrias, e fazer a consideração do quantitativo correto no seu orçamento, tá? Essa talvez seja a parte mais difícil, porque matemático mesmo não tem muita dificuldade. O que eu recomendo? Quando você estiver fazendo esse quantitativo, imprime o projeto numa folha A4, em partes, né? Às vezes, se não couber tudo na A4, imprime em partes. E cada uma dessas paredes, você vai dar um nome. Tipo, parede P1, parede P2, parede P3. E aí, no Excel, você joga lá, parede P1, tanto, parede P2, tanto. E aí, se essa parede tiver janela, você, logo na frente, você coloca abertura da esquadria, né, de tanto. Se der acima de 2 metros quadrados, desconto excedente, se não, desconto a zero, tá? E como é que eu faço isso para não confundir? Então, eu imprimo, né, como eu comentei com vocês, dou um nome para cada uma dessas paredes, e eu sempre pego uma ordem nesse papel. Então, imprimi lá na A4, eu tenho a minha alvenaria. Então, eu pego de cima para baixo e da esquerda para a direita. Esse é o meu critério, para eu não esquecer, né? Não esquecer de nenhuma parede, não esquecer de analisar nenhuma parede. Então, pega lá da minha A4, de cima para baixo. P1, P2, P3, P4, P5, P6, até a última parede. Terminou as alvenarias que estão na longitudinal, né, na horizontal, eu vou para as minhas alvenarias que estão na minha vertical do meu papel 2D. Aí eu venho aqui, da esquerda para a direita. Terminou na P7, P8, P9, P10, P11, até todas, né? Assim nenhuma foge do meu desenho.